Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando mais uma transmissão do podcast Sindi Mais Forte, um novo canal de comunicação entre o Sindiforte e a sociedade fortalezense. O Sindiforte é a mais ampla representação e entidade de defesa do funcionalismo público de Fortaleza. E o Sindi Mais Forte traz a visão de mundo da classe trabalhadora. Bem-vindos e bem-vindas. Para captar as imagens do Sindi Mais Forte, contamos com o luxuoso trabalho de Silvio Mota, de César Mota e também de Ravi Mota. São os profissionais de imagem e som que fazem chegar até vocês um podcast com ótima qualidade de som e imagem. Nesse episódio do nosso podcast, o tema é a negociação entre o funcionalismo municipal e a nova gestão e também para apresentar uma parlamentar que está na Câmara Municipal de Fortaleza e está também ao lado da classe trabalhadora. Essa conversa vai ser sobre esse assunto e vamos receber a vereadora Adriana Almeida. Obrigado, Adriana, por você estar aqui com a gente, aceitar o convite e analisar esses primeiros passos da negociação e mostrar um pouquinho do que é a sua carreira. Obrigado por você estar com a gente. Eu que agradeço, Márcio, agradeço primeiro o Sindiforte também por essa... A gente está sempre nesse caminho em defesa da classe trabalhadora e a gente está cada vez mais estreitando os laços, porque a gente precisa ter esse alinhamento também dos trabalhadores e trabalhadoras com o sindicato, com o parlamento, porque as principais leis são aprovadas, passadas por lá, e a gente precisa ter pessoas que tenham essa defesa da classe trabalhadora. E já quero parabenizar aqui o Sindiforte por estar tendo esse canal tão bacana, tão leve, de trazer o diálogo para os seus filiados e para todos que assistam aqui esse podcast. E agradecendo o convite, me colocando sempre à disposição do Sindiforte e de toda a categoria. Obrigado, Adriana. Também na bancada do Sindi Mais Diálogo de hoje, o quadro de entrevistas que abre o programa inaugural da temporada 2025, temos o prazer de receber novamente o presidente Eriston Ferreira, voltando para sua casa aqui, depois de alguns momentos aí de lazer entre o último podcast e esse inaugural de 2025. Bem-vindo, Eriston. Obrigado. Como é que está, Márcio? Então, muito bom, né, voltar no ano 2025, lembrando que não teve muito lazer não, viu? Apesar do sindicato ter ficado fechado, né, nesse recesso, mas ficou em obras. E a gente estava aqui todo dia verificando se estava tudo direitinho, até porque nosso mandato tem esse compromisso de preservar nosso patrimônio, de evoluir o nosso sindicato em todos os aspectos. Mas feliz ano novo a todos, né, na volta do nosso podcast, Márcio, e acho que a gente começa aqui com o pé direito, né, 2025, porque é sempre uma honra a gente estar aqui com a Adriana. Teve com a gente, né, num bate-papo que nós tivemos no início do que a gente pensava ser esse podcast, numa mesa linda, com 3 mulheres incríveis, né? Era a Adriana Almeida, a Adriana Jerônimo e a Aline, que hoje, isso foi antes das eleições, e agora, pós processo eleitoral, todas tiveram sucesso no processo eleitoral, né? As duas Adrianas eleitas vereadora, e a Aline assumindo um cargo que esse compromisso com a classe trabalhadora é muito importante, né? E naquela oportunidade já dizia, a gente vai ter sempre boas relações com aquelas pessoas, seja parlamentar, seja
gestão, que a gente perceber que tem sim uma atuação direcionada para defender os trabalhadores, que tem essa sensibilidade de ter a pauta, e a Adriana sempre teve coerência nessa defesa, até por ser uma servidora também da educação, e é muito importante que o sindicalismo também possa reconhecer essas representações parlamentares no executivo que também, né, trabalham em defesa da classe trabalhadora. Então, muito feliz desse nosso retorno aqui no nosso podcast, principalmente aqui na presença da Adriana Almeida, né? Então, convidamos a todas e todos que estão aqui, né, acompanhando o podcast, a curtir, né, dar o seu like, para que a gente possa chegar para mais pessoas através dos canais aqui do Sindiforte. A gente gostaria também de, depois de apresentada a nossa bancada, falar da estrutura do programa. O programa é feito por um quadro que é um diálogo, né, entre os nossos convidados, e logo depois a gente tem o Sindi Mais Cultura. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Pinacoteca do Ceará. Bom, apresentado o nosso projeto como um todo, a gente volta aqui para dialogar. Adriana, a gente gostaria de saber como se deu, né, essa sua transformação de ser uma servidora pública e agora você é uma parlamentar que defende a classe trabalhadora, foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Quantos votos você teve? 8.080. Olha aí. Foi a segunda mais votada da federação. Olha aí. Parabéns, Adriana. Uma votação Obrigada. expressiva, né? Isso. É importante a gente ter uma mulher, né, trabalhadora dentro do parlamento do município de Fortaleza. E como é estar num ambiente que também tem muita representação, por exemplo, de quem tem uma visão completamente distinta da sua? Primeiro que a sua primeira pergunta sobre como é que eu cheguei, né? Como é a sua história? Como é a né? minha história, né? Na verdade, hoje eu estou como vereadora, não sei nem se eu digo segundo mandato, porque o primeiro foi metade, que eu estava na condição de suplência, fiquei um ano e 9 meses como vereadora e assumi agora como vereadora verdadeiramente eleita, né? Mas a minha trajetória ela já vem desde antes. Eu era do movimento estudantil da UES, né? Fui secretária-geral do DCE, que é o cargo equivalente à presidência do DCE. Então, fui da diretoria da UNE também. Tive uma militância muito grande no PSTU nessa época, né? Passei pela direção do partido também. Então, eu sempre estive junto das lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente tinha uma forte atuação na construção civil. Então, estava sempre lá junto do sindicato, atuando nos canteiros de obra, então, ou na universidade. Então, tudo isso, né, fez essa trajetória. Então, eu assumi o concurso da prefeitura como professora em 2001 e de professora do Estado em 2004. Mas, mesmo assim, sempre nas lutas, né? Me filiei ao sindicato, fui do sindicato, do Sindiúte, né, por uma gestão, e continuei sempre nas lutas juntos. Sempre na construção, né? Sempre na construção. E aí, fui diretora de escola por 10 anos, eleita pela comunidade, eu vou deixar isso claro. E eu sempre via, né, os meus amigos, professores, dizendo, por que você não vai, entra para ser vereadora, ser a representante e tudo. E aí a gente foi fortalecendo, foi construindo isso e chegamos a uma candidatura que pudesse representar as lutas da educação, né, me coloquei à disposição. Em 2020 fui candidata, fiquei na segunda suplência pelo PT e entrei em março de 2023. E assumindo esse mandato, ele deu uma visibilidade, uma possibilidade de estar junto dos sindicatos, das categorias, né? Já entrei como oposição ao antigo prefeito, tive uma forte atuação, fui liderança da oposição na Câmara com um pouco mais. Assim que eu entrei, já fui assumindo com pouco tempo a liderança da oposição e sempre estava junto das entidades, né? O Sindiforte foi um grande parceiro, a gente estava lá defendendo várias defesas, pautas, e isso foi estreitando os nossos laços, né? E a população de Fortaleza foi enxergando o nosso mandato como um mandato que pudesse estar representando as diversas categorias.
E aí, né, na última eleição, foi uma eleição muito difícil, todo mundo sabe do avanço da ultradireita, do fascismo aqui no nosso município, quase que a gente perde a prefeitura, né, por pouco mais de 10 mil votos, quase que a gente perde a prefeitura para a extrema-direita. Isso foi muito complicado, que a gente precisa repensar. E também teve um papel novo aí dentro da Câmara, né? A gente assumiu, a nossa federação, no caso, o PT teve 4 vereadores, eram 2, depois entrou mais um, ficamos com 3, e agora a gente conseguiu eleger 4. Mas eles também cresceram, né? O PL cresceu, então a ultradireita também cresceu mais um pouco. Então a gente precisa se preocupar com isso, porque dá uma nova roupagem. Hoje eu não vou ser mais oposição, vou estar na situação, mas nós vamos ter uma oposição aí que vem com viés e com característica e com defesa da extrema-direita, e a gente precisa se organizar para isso. E que tem, inclusive, um amparo, né, pelo resultado eleitoral, não pode fechar os olhos para isso, tem um amparo aí de quase 50% da população, né, que entendia o projeto de extrema-direita como a mudança necessária, né, e isso é preocupante, né, e, na verdade, coloca, né, não só a Adriana, mas todos os do campo de esquerda, uma obrigação muito grande de fazer um bom mandato. Né? Tanto aproveitar a sua presença aqui, Adriana, não querendo atravessar a sua fala, Ariston, mas como que você vê, Adriana, o fato disso ter acontecido aqui em Fortaleza e praticamente em todo o Brasil, né? A gente vê aí influência, às vezes, de gente que não está exatamente no comando da política, né? Mas que influencia as pessoas que vão depositar seus votos nas urnas. E tem também influência de quem trabalha na periferia de uma outra maneira. Você analisa de que maneira o resultado da eleição a partir de Fortaleza? Eu acho que a gente precisa conversar melhor sobre isso, entender o que levou a esse resultado. Fortaleza é uma cidade que a gente costuma dizer que é uma cidade que sempre teve aí a política da esquerda, né, como algo central. A gente já elegeu Maria Luísa. 1985, né? Isso, já elegemos Luiziane Lins por 2 vezes. E aí a gente vê esse boom da extrema-direita aqui em Fortaleza. E aí algumas coisas a gente tem que repensar. Onde é que a gente está errando, ou então onde é que eles estão acertando mais do que nós? Eu acho que a gente precisa ter um cuidado em relação à comunicação. Eu acho que a esquerda precisa saber se comunicar de uma forma mais rápida e mais efetiva, que as pessoas possam nos enxergar, né? Porque hoje, infelizmente, esse trabalho de fake news e desinformação que a extrema-direita faz é muito forte. Eu acho que um olhar mais atento às periferias, eu acho que o projeto popular de estar dentro das periferias e com os trabalhadores e trabalhadoras, ele precisa ser ressignificado. Porque como é que nós somos, independente do partido, mas os partidos de esquerda, que é quem defende a classe trabalhadora, os trabalhadores não têm mais como referência, né? Então, ter esse olhar para as periferias e um olhar especial para a juventude. Eu sou professora, fui diretora de escola, eu trabalho diretamente com a juventude, porque é o ensino médio, e a gente vê como essa garotada não tem a esquerda como referência, né? Está tendo como referência, infelizmente, a ultradireita que avança. Então, eu acho que são esses cuidados. Eu trabalho com a comunicação, trabalho com a periferia, tentar chegar junto aos trabalhadores para que os trabalhadores nos reconheçam como seus legítimos representantes e um trabalho mais voltado para a juventude do nosso país. Então, são pontos que eu acho que nós precisamos avançar, porque as eleições de 2026 estão bem aí, né? Então, se a gente não tiver cuidado... E o risco é muito grande. O risco é muito grande, a gente não quer passar o sufoco que a gente passou nas 2 últimas eleições, né? Ainda mais com o cenário nacional que a gente está vendo aí, que, né, também não... É preocupante, não dá muitas esperanças, né? Não dá. Não dá, mas eu acho que a gente tem total capacidade de se organizar,
de não se reorganizar, não esperar chegar só o período das eleições, não, muito aproveitar para estar dentro dialogando, fazer um trabalho de base. Acho que a gente tem que ter a noção de que se a gente não fizer um trabalho de base, vai ser muito complicado daqui a 2 anos, né, que a gente está aí. E outra coisa, formar quadros, né? A gente precisa ter gente nova dentro. Digo nova, não é nova de idade somente, mas nova de ideias, de pensamento, de pessoas que possam agregar mais, porque muitas vezes a população ela quer uma mudança. Toda vez que você vai para um parlamento, você vê que tem 40%, 50% de mudança. Então, está formando mais quadros, né? E isso vale também para os sindicatos, viu? Inclusive, dentro dessa linha, eu diria até mais, não só formar quadros, mas também uma crítica que a gente faz aqui, né, que acontece em algum nível no sindicalismo, é respeitar os quadros que existem também, né? Que às vezes os ataques, as brigas internas que acontecem entre os sindicatos, acaba que a pessoa não percebe que está fragilizando o instrumento, né? A questão pessoal se sobressai e aí você acaba fragilizando o instrumento sindicato, né? Que representa também os trabalhadores. Inclusive, a postura dessa diretoria está justamente, né, no contrário desse movimento, que às vezes a gente percebe muito, e a gente está tentando uma unidade, né, buscando e tentando fortalecer a unidade entre as entidades sindicais, que inclusive refletiu bem na reunião de segunda-feira, né, Adriana? Legal. Que a gente teve lá, com a interlocução da Adriana, uma reunião marcada com a secretária Ana Carolina, nova secretária da CEPOG, primeira vez, né, que a CEPOG tem uma secretária, né, mulher, e a gente teve uma reunião, né, produtiva e que foi, né, digamos assim, construída a partir do Sindiforte, mas que a gente fez questão de, em nome desse fortalecimento do sindicalismo, das representações, de formar uma comissão plural da frente sindical junto, inclusive com a união sindical, que são as divisões que existem dentro dos grupos de sindicato aqui, para que a gente possa tentar, a partir já da primeira reunião, mostrar essa fortaleza para o prefeito, né? A fortaleza dos sindicalistas, porque a gente sabe que a pauta é justa, mas que do outro lado tem um gestor e vai ter um confronto, né? E vai ter que ter uma pressão nossa, a gente não vai aceitar os nãos de qualquer jeito. É claro que tem que ter uma ponderação do nosso lado, do que pode e que não pode, mas é natural, gestor, a gente quer que Fortaleza melhore, a gente acredita no projeto, mas existe as disputas de interesse, de orçamento, e aí a nossa pauta ela acumulou muito por conta das últimas gestões, que foi muito desrespeitosa com os servidores públicos, né? Temos planos de cargos, temos uma dívida da própria reposição salarial e que os sindicatos precisam estar fortalecidos para tentar buscar esse convencimento do prefeito de que é importante investir no funcionalismo público, né? Até porque foram aí alguns anos, muitos anos, né, de gestões que não priorizaram o serviço público. E foram tendo 12 anos, perdendo 12 anos, né? Mas os 4 últimos anos, eu acho que até menos, 2 últimos anos principalmente, foi assim um terror para o serviço público do município de Fortaleza, né? Porque embora eles tenham em determinado aspecto sentado na mesa de negociação, né, feito um planejamento para que fosse renovado determinados PCCS, eles na prática não saíram do lugar, né? Deram um calote. Fizeram de conta que estavam andando, mas ficaram parados. Ficaram. O que isso significa, Ariston, para a classe trabalhadora e a importância de haver um diálogo, por exemplo, com quem está na gestão, com quem está no parlamento e está andando junto com vocês agora? Pelo menos dando essa demonstração. Pronto. Ontem a gente
reunião, né, que nós tivemos segunda-feira com a secretária, a gente tentou apresentar um pouco desse retrato, né, do que foram esses anos, né, de Roberto Cláudio Sarto para o servidor público, né? A gente foi um acúmulo de perdas de direito que chega na ordem dos 33%, né? Foram 3 anos sem reajuste salarial, promoções que não foram possíveis de ser dadas porque os planos de cargos estão, né, defasados, a reforma da Previdência que onerou demais tanto os ativos, né, aumentando a alíquota de desconto, como também os aposentados que tiveram descontos implementados em suas receitas, né, com essa reforma previdenciária. Então, foram sucessivos ataques, né, que minaram o poder de compra dos trabalhadores, né? E a gente apresentou esse histórico, né, desde que os planos de cargos foram implementados em 2007, 2008, mostrando para o secretário, para a secretária, essa situação e apresentando o índice de 12,84% como um intuito de recuperar uma parte dessa perda, né? Uma parte justa. E a gente fez um recorte, pelo menos do último mandato, né, do prefeito Sarto. Foi 3% que a gente perdeu com o aumento do índice, a inflação de 2020 que a gente não teve na database de 2021, né, que num ano só ele não deu reajuste e ainda veio com a reforma da Previdência. O que é meio absurdo. Né? Então foram aí mais de 7% de perda de poder de compra em um ano só. E, claro, a inflação do ano passado, 2024, que foi consolidada na última sexta-feira em 4,83%. Então, a gente sabe que até essa inflação nacional que é apresentada, ela não representa a realidade nem daqui de Fortaleza, né? A gente sabe que a alimentação, tudo vem aumentando acima desses índices, né? Então, é uma realidade que deixa o servidor público hoje numa situação muito precarizada, né? Cada vez mais sofrida, e que por mais que a gente entenda que é um momento de transição, mais que a gente tem pressa de ter algum retorno da gestão do que ele pensa para os servidores públicos. Ficou uma reunião marcada para o dia 3 de fevereiro, mas a gente deixou claro que é importante, né, ter uma sinalização de algumas pautas que são mais emergenciais antes mesmo dessa data. E eu acredito que, assim, já foi muito importante esse pontapé inicial, né? Nós sabemos que nós estamos pegando, digo nós porque eu faço parte dessa gestão agora, né? Você foi eleita, né? E isso dentro do grupo que foi eleito. E isso, eu fui eleita dentro desse projeto, né? E nós estamos pegando uma prefeitura com vários problemas. Mas os servidores também não têm culpa e não podem pagar por isso, né? A gente vai ter que ter paciência, mas as nossas paciências também têm contas, né? Tem boletos, né? Tudo isso. Então, é importante que, nesse primeiro momento, tenha esse entendimento que tanto as categorias como o sindicato possam ter essa paciência nesse primeiro momento, mas a gente tem que avançar. É por isso que foi muito importante quando a secretária, né, da CEPOG, Carolina, aceita receber as categorias. Isso foi muito importante para mostrar que hoje nós temos uma gestão que está aberta ao diálogo, mas também na reunião que nós tivemos na segunda-feira, dia 13, ela mostrou também, e eu acho que o Ariston pode falar isso melhor do que eu, porque eu estou com uma visão e ele tem outra, mas mostrou na perspectiva de resolução, de ver como pode ajudar. E eu acredito que nós elegemos essa gestão para isso, para ajudar, para dialogar e, aonde for possível, resolver os problemas. Porque as categorias dos servidores municipais, as diversas que estão dentro dos servidores municipais, têm sofrido muito, né? Passaram aí durante esses anos todinho. Então, a gente precisa, a nova gestão precisa ter um plano não só de cuidar da cidade, não só de cuidar da saúde, mas de cuidar desses servidores também.
né? Eu queria trazer aqui, né, para a reflexão de vocês, aproveitando que a gente está entrando já na reta final desse quadro Sinde Mais Diálogo, a ideia de que a gente tem, né, na condução da nossa economia nacionalmente uma visão que deixa a classe trabalhadora com o pé atrás, que é o quê? Você limitar a reposição salarial para você não furar o teto de gastos, que agora recebeu um outro nome, né? Lei de responsabilidade fiscal. É engraçado que a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, que ainda é da década de 90, mas a gente não tem uma lei de responsabilidade social, por exemplo, onde a gente vê trabalhadores do serviço público que às vezes ficam anos e anos com o seu avanço, né, na carreira defasados. Isso. Porque foi inventada essa tal de lei de responsabilidade fiscal. Eu queria saber o seguinte, a gente já tem provas econômicas, inclusive, de que quanto melhor o salário, quanto mais dinheiro você dá para a classe trabalhadora, melhor é azeitado o volume de recursos que gira nessa economia, e você aumenta a arrecadação justamente porque a classe trabalhadora ela não tem dinheiro para começar a fazer grandes poupanças, mas ela tem dinheiro daí para pelo menos se alimentar adequadamente, né, se vestir adequadamente, morar com dignidade. Nesse sentido, não seria mais interessante ir ao viçareiro, né, para o Brasil como um todo, Fortaleza ser um exemplo de fazer reposições salariais, fazer plano de cargos e salários avançarem, né? E meio que dá de costas para aquilo que os grandes jornalões entendem ser a economia ter uma responsabilidade e deixar de lado a responsabilidade social, por exemplo. Até porque não é a classe trabalhadora que é responsável pelos problemas econômicos do país, né? Pelo contrário, é como você diz, a classe trabalhadora ela faz mover também. Então, se você tem uma renda melhor dos trabalhadores, aquela vai ter um giro na economia que vai beneficiar, né, toda a economia do país. Então, a gente tem que se preocupar em taxar mesmo as grandes fortunas, né? Fazer com que o trabalhador tenha um bom salário para que ele possa, além de ter um direito a um lazer, a um estudo, a cuidar da sua saúde, ele poder também investir, né, através, dentro do país com o seu próprio rendimento. Então, tem que se investir nesse sentido de cuidar da classe trabalhadora, porque é quem movimenta também a economia do nosso país. Eu diria que é quem de fato movimenta, né? Porque os grandes fortunas, né? Se a gente colocar aqui as 10 pessoas mais ricas do Brasil, 10, 20, não gastam aqui, vão gastar fora. Na verdade, eles pegam o dinheiro nosso aqui. Aliás, quem provou isso, né? E vai gastar fora. O Panama Papers, né? Exato. Onde a gente viu as grandes fortunas investindo em paraísos fiscais. Paraísos fiscais, né? Dolariza a sua economia, investe na Bolsa dos Estados Unidos, vai viajar em Dubai. Enfim, quem gasta no Brasil e movimenta a nossa economia, quem compra na feira, quem compra no mercado, quem compra automóvel aqui no Brasil e movimenta tudo, é a classe trabalhadora, mas seja da mais precarizada até aquela média mais alta, né, consome tudo aqui. E assim, é importante até você colocar isso, Márcio, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela coloca 51, alguma coisa aí, é o teto que para de vir investimento, para de vir os repasses do fundo municipal. Então, os gestores se utilizam muito disso, né? É como se fosse o teto de gasto que foi aprovado aí pelo né? Pelo Temer, e que, na verdade, isso é um freio para investimento na economia. A gente vê isso como um problema, entendeu? E principalmente quando você coloca as problemáticas, que cresceu muito também na gestão do Sarto, Roberto Cláudio, que é o crescimento da terceirização.
Então, além de você dizer assim, além de ter um limite, você ainda usa parte desse limite para jogar dinheiro também para a iniciativa privada. Porque quando você terceiriza, né, parte desse recurso não está indo para o trabalhador. Algum empresário está ganhando, vendendo uma força de trabalho. Ou seja, né, explorando ainda mais a classe Explorando trabalhadora. ainda mais. Então, é um trabalhador que é mais mal remunerado ainda, muitas vezes sai sem os direitos trabalhistas, tem que ir para a justiça. É um serviço mais precarizado ainda, e a gente tem que entender que o servidor público, seja o terceirizado, seja o estatutário de carreira, é quem presta serviço para o maior número da população municipal, assim, em qualquer município. Isso. Então, se você fizer um desenho social da cidade, 80% da população está ali na classe média mais baixa. E todas essas classes usam algum tipo de serviço público, seja um ônibus, seja as próprias vias, né, as ruas, seja um posto de saúde, seja a escola pública, seja né, os hospitais emergenciais e tudo mais. Todos, de alguma forma, utilizam o serviço público, né? E é triste ver essa identidade, como é colocado, né? E como a sociedade enxerga o servidor público, né? Essa ideia que a grande mídia coloca que servidor público é Marajá, quando na verdade é o contrário. E aí é muito importante que nessa nova gestão o prefeito Evandro possa mostrar a diferença, né? Possa ter um olhar diferente, né? Foi o que a gente pediu, inclusive, com a secretária Ana Carolina, que corrobora aqui com a vereadora, foi muito solícita, foi muito simpática às pautas, recebeu as pautas sem pressa, ouviu, né? Já tem até hora que ela diz assim, acho que vocês estão com mais pressa do que eu. Eu disse, não, é porque a Adriana está com um compromisso e eu queria terminar a apresentação com ela ainda presente. E aí, assim, ela, de fato, para uma primeira reunião foi muito solícita. A gente sabe que vai chegar o momento em que os nãos vão aparecer e a gente vai ter que dialogar com a base para ver o que é que vai ser feito. As decisões serão tomadas por parte da classe trabalhadora. Mas a gente espera, sim, que, como é um momento de muita mudança, a gente vê também como uma oportunidade de mostrar para o prefeito a importância de investir no servidor público. Então, pautas importantes como o reajuste salarial, o reajuste do auxílio alimentação, a renovação dos planos, a reestruturação dos planos de cargos, carreiras e salário dentro, né, de um programa, né, com a parte que sabe que não vai vir tudo de uma vez, mas dentro de um processo de médio prazo. O próprio funcionamento do IPM, né, porque é o plano de saúde do trabalhador, onde a gente se recorre quando está precisando. Então, tem muito que melhorar ainda no IPM. Então, estender, acabar com esse teto do auxílio alimentação, estender para quem tem uma carga horária menor do que 40 horas. A questão da quantidade de consultas, né, quantidade de consultas do IPM, você tem que escolher quem é que vai ser atendido no mês. Se 3 pessoas na família adoecer, você tem que escolher uma para ficar de fora. Né? Então, ou então ter que se humilhar lá no IPM, pedir, pelo amor de Deus, que conceda mais uma consulta para essa pessoa, enfim. Tem muito o que melhorar. Algumas pautas são mais emergenciais. Nossos servidores, nossos filiados ficam ligando para a gente. Ei, como é que está? Quando é que a gente vai para a rua? Quando é que a gente vai... E a gente, calma, a gente está no processo de negociação. Mas, enfim, foi uma reunião que eu considero produtiva. Espero que essa relação, né, continue dentro da linha que a gente traçou nessa primeira reunião, com muito respeito, com objetividade nas pautas, que a gente, se for possível, dá, se não for, diga logo que não dá, porque depois a gente vai decidir aqui o que é que vai, a decisão que vai tomar. E espero também contar sempre com a vereadora, né, que sempre, como eu falei no início, sempre se mostrou coerente nessa luta. E Eriston, é importante essa sua colocação, porque quando você traz esse resgate do servidor público, né,
quando o servidor público, aliás, qualquer funcionário, mas vamos fazer o recorte do servidor público, que é o que o sindicato representa. Ele é bem remunerado, ele é bem tratado, ele tem um local de trabalho onde ele possa desenvolver bem o seu trabalho. É claro que isso volta bem melhor em serviço para a população. Exatamente. Então, toda e qualquer prefeitura que queira ter um serviço bom público de atendimento à população tem que tratar bem o servidor. Não, é inadmissível o servidor, como nós temos em Fortaleza, ganhar menos de um salário mínimo. Não pode isso. Então, precisa ter essas revisões, esse olhar. Eu estou muito confiante e esperançosa de que essa nova gestão vai ter esse olhar para o servidor público, esse diálogo, né, sem enrolações, colocando quando as coisas vão poder acontecer de verdade, né, e a gente saber até onde a gente vai. É claro e óbvio que o sindicato ele representa a sua categoria e vai buscar o máximo que puder. E claro e óbvio que o prefeito também vai tentar dar o máximo que puder. Então, tentar chegar a um determinador comum que beneficie os servidores, mas sem ter essa relação hostil que dá em relação à prefeitura aos servidores, como a gente tinha na gestão passada. Então, estou muito esperançosa de que a gente vai ter uma boa relação e que a gente vai ter conquistas, que é o mais importante. Todo trabalhador, todo sindicato entra numa luta para ter conquistas. Ninguém faz greve porque quer, ninguém faz greve porque quer ficar fora do seu local de trabalho. É muito ruim. É estressante para todos os dois lados. É tenso, né? É tenso. Então, quando o trabalhador chega a uma greve, é porque já se foram todas as tentativas de diálogo. E ninguém quer isso. Então, eu tenho certeza que Evandro também, o prefeito Evandro também não vai querer, e a gente vai avançar. Agora, nós sabemos que a gente precisa aí de um tempo para reorganizar a casa. Porque está feia, viu a casa? Está muito feia. A gente está vendo aí nos jornais, mas até tocar no ponto que você falou aqui da questão dos locais de trabalho, está com uma reunião marcada com o secretário da CGE, e é triste a gente levar esse tipo de pauta, que são os locais de trabalho dos garis. Né? Você vê gari que faz um trabalho importantíssimo para a nossa cidade, que muitos nem enxergam os garis na rua, mas é um trabalho importantíssimo, que não é só questão de limpeza, é de saúde também, de deixar a nossa cidade mais bonita, preservar. E, por exemplo, a gente vê a situação dos garis aqui no centro da cidade, que fica ali no mercado central, não tem nem onde guardar seus equipamentos de trabalho, fica pedindo favor para os comerciantes do lado para poder guardar, quando se tem uma prefeitura com a quarta economia, né, do país. Então, é isso. Espero que o nosso prefeito possa resgatar um pouco, né, até a secretária não gostou de usar esse termo que o Mário falou lá, o presidente do Sindifam, mas para alguns casos é resgatar mesmo a dignidade, porque né? É triste, você chega numa situação dessa de um gari que está ali e ele não tem mais nem força para lutar por alguma coisa melhor. Ele acha que aquilo é o que ele merece mesmo, e quando, na verdade, merece muito mais se o trabalho dele for reconhecido e visto a importância de um gari na nossa cidade. Então, é como eu falei, nova gestão, tempo de mudança, e a gente está aqui para tentar forçar que essa mudança seja o máximo possível, atendendo os anseios e as pautas dos trabalhadores, e o Sindifor está aqui no compromisso de lutar por isso, contando aqui com o apoio da vereadora e a unidade entre as entidades sindicais. Obrigado, Ariston. Obrigado, Adriana. A gente vai encerrando por aqui o Sind Mais Diálogo de hoje e a gente vai para um breve intervalo. Atenção, você filiado ao Sindiforte. A sua entidade renovou em 2024 o convênio com o SESC e os associados têm acesso a todos os serviços do Serviço Social do Comércio no Ceará. Atividades de saúde, lazer, educação, cultura e assistência estão disponíveis aos nossos associados e seus dependentes. Para mais informações, acesse o site do Sindiforte e clique no botão Convênios. Vem com a gente aproveitar mais essa vantagem do seu sindicato.
É isso aí, pessoal. Estamos voltando do intervalo para chamar vocês para o Sim de Mais Cultura. Hoje nós vamos apresentar a todos e todas a Pinacoteca do Ceará. E para fazer essa apresentação, temos a Aldamira Silva e o Anderson Castelo Branco. Vamos conferir aí mais esse quadro cultural do seu Sim de Mais Forte? Olá, sou Anderson Castelo Branco. E eu sou Aldamira Silva. Somos diretores do Sindifor e hoje vamos apresentar para vocês, no quadro Sim de Mais Cultura, a Pinacoteca do Ceará. Depois de 80 anos de luta e reivindicações da classe artística, em 2022 foi inaugurado a Pinacoteca do Ceará, um museu que integra a rede pública de equipamento da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult Ceará. O espaço funcionou até 2014 como Estação João Felipe, da Rede Ferroviária Federal. Em 2011, os 25 mil metros quadrados que eram da rede são incorporados ao patrimônio do Ceará. Em 2019, o projeto se amplia e os galpão anexo à antiga Estação João Felipe são adquiridos, no espaço de aproximadamente 67 mil metros quadrados. Foi instalado o Complexo Cultural Estação das Artes, abrigando o mercado Alimenta CE, a Estação das Artes e o Centro Design, e, claro, a Pinacoteca do Ceará. Além disso, o espaço compreende as novas sedes da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM. A Pinacoteca é um espaço para expor as artes plásticas de pintores nacionais e internacionais. A Pinacoteca do Ceará tem como missão preservar, pesquisar e difundir a coleção de arte do governo do Estado. A Pinacoteca do Ceará funciona de quarta-feira até domingo, todas as semanas. O horário é de quarta a sábado, de meio-dia às 20 horas, e aos domingos, de 9 horas às 17 horas. Atualmente estão instaladas 4 exposições. Delírio Tropical é uma cartografia da produção visual de um Brasil intenso e a partir das mais diversas localidades, com artistas que lançam o olhar para o político e também para o inesperado, o desviante, o que ainda é pouco conhecido e pulsa em um complexo caldeirão multicultural. A exposição Que País é Este? É uma homenagem à carreira do cineasta e fotógrafo Jorge Bodansky, com foco na produção realizada durante a ditadura militar brasileira, 1964 a 1985. Que País é Este? Tem curadoria de Tiago Nogueira e assistência de curadoria de Ohana Santos. Reúne fotografias, reportagens audiovisuais, filmes Super 8 e cenas dos principais filmes dirigidos pelo artista. A mostra chega ao Ceará em uma parceria com o Instituto Moreira Salles. Bonito para chover é a mostra de abertura da Pinacoteca do Ceará e contempla 3 exposições. Ceará, coletiva de obras produzida por diferentes gerações no Ceará. No Lápis da Vida Não Tem Borracha, em homenagem aos 100 anos de nascimento do artista Aldemir Martins. E Amar se Aprende Amando, em homenagem aos 100 anos de nascimento do artista Antônio Bandeira. Com cerca de 200 fotografias, a exposição Cláudia Andujá, Minha Vida em Dois Mundos, tem curadoria de Eduardo Brandão e reúne trabalhos de algumas das principais séries da artista suíça naturalizada brasileira, que é uma das fotógrafas mais celebradas da arte contemporânea.
A retrospectiva mostra diferentes olhares e trânsitos de Andujá. E assim encerramos esse breve olhar sobre a nossa Pinacoteca. É um espaço que merece ser visitado. Aproveite, pois é gratuito o acesso a esse espaço situado no coração da capital do Ceará. Até a próxima! E aí, gostaram da dica cultural? É isso mesmo. A Pinacoteca do Ceará é um espaço que vale muito a pena conhecer. E a gente vai ficando por aqui. O Sind Mais Forte volta daqui a 15 dias para trazer mais informações para vocês sobre os direitos da classe trabalhadora e dicas culturais. Um abraço e até a próxima. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.